Fala rapaziada, bem-vindos de volta aqui ao meu canal, né? Vamos dar início aqui às dicas agora para a rodada 32. Espero que você tenha ido bem nessa rodada 31. Tivemos algumas dicas certeiras, também acabamos cometendo alguns erros, né? Mas enfim, bora pra frente. Se puder, tá deixando o like aí, compartilhando o vídeo, eu agradeço, para mais pessoas curtirem o meu conteúdo, beleza? Vamos seguindo aqui. Cara, foi uma rodada e tanto, né? O Inter surpreendeu, fez muito gol no Goiás, uma coisa que a gente não imaginava. O Flamengo ia segurando o saldo de gol até os acréscimos, até que o Cuiabá conseguiu fazer um golzinho ali milagroso. O que mais que a gente pode tirar de bom dessa rodada? O Fluminense já faz algumas 3, 4 rodadas que defensivamente vem sendo um dos piores times. A gente vai estar vendo a seguir, né, que a defesa vem imitando os atacantes que enfrenta, né? E por fim, o Palmeiras teve dificuldade de jogar no campo do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é um time que, quando joga no Ascioli, dificulta muito, porque fica um jogo com pouco espaço, né? Um campo pequeno. Então, faltou uma análise nessa da gente aí para melhorar, talvez tirar algumas peças do time. Infelizmente, a gente não foi com o Murilo, né? Que foi o melhor pontuador do Palmeiras. Mas, enfim, permanece a vantagem que o Palmeiras tem na bola aérea, isso não vai mudar, beleza? E para finalizar, o Santos foi lá e, cara, fez 4-1 no Juventude. Poderia muito bem ter segurado o saldo e poderia também muito bem ter feito mais gols, tá? Foi um jogo assim bem muito esquisito, parecia um jogo amistoso de um time de Série A contra um time de Série C, tá? Não vou nem falar Série B. Bom, vamos começar as dicas então para essa rodada. Já feito uma breve análise de como foi a 31. Bom, eu coloquei primeiro aqui os SGs, que para mim são os mais prováveis. Veja que por mais que o Palmeiras enfrente o São Paulo, que é um clássico, eu acredito que o Palmeiras tem um bom potencial para a rodada. É um time que, quando joga em casa, segura seus saldos. Então acho que pega um São Paulo que já cedeu 2 saldos de gols jogando fora. Só que assim, é um time que ataca, de certa forma é bem montado pelo Rogério Ceni. O problema é que não sabe lidar com pressão, né? Então assim, se o Palmeiras conseguir entrar na mente do São Paulo, pode se tornar uma goleada ou pode se tornar de certa forma uma vitória sem problemas, né? Mas o São Paulo tem total facilidade aí para dificultar o jogo do Palmeiras. Mas ainda assim, pelo foco do Palmeiras no Brasileiro, jogando em casa com a sua torcida, para mim é o melhor SG. Ao lado do Atlético Paranaense, que assim, é um outro clássico, né, o Atletiba. Só que o Curitiba fora de casa é a pior campanha do campeonato jogando fora, tá? Se a gente pegar aqui, a gente vai ver isso. Que no Brasileiro, ó, fora de casa é a pior campanha, vem de 5 derrotas. O problema é o Atlético Paranaense na Baixada é um time que oscila, mas nos jogos que fez gol não sofreu. Então a nossa esperança aqui, pensando nesse jogo, é que o Atlético Paranaense vá fazer um gol e aí vai se segurar. Que aí eu tenho quase certeza que o Curitiba não faz gol. Em terceiro lugar, por incrível que pareça, está o Ceará, que é um dos piores mandantes, mas enfrenta o Cuiabá. E assim, o Cuiabá é, de longe, talvez o pior time ofensivamente falando. Dá pra gente pegar até como margem no campeonato. Eu acredito que seja o time com menos gols, 23 gols. Ao lado do Juventude, é o pior time, mas é o pior time, tem um gol a menos. Então assim, pega um Ceará em casa que tem uma campanha péssima, mas uma hora isso tem que acabar. Ainda mais porque o Ceará está numa posição de degola, né? Então acredito que é um saldo muito favorável do Ceará. Gosto do saldo do Internacional. O Botafogo, quando joga em casa, tem dificuldade absurda de criar. E se o Internacional jogar com uma postura fechadinha, assim como foi contra o Flamengo, acredito que pode segurar o saldo. É um SG ousado porque joga fora. E também esse confronto entre Inter e Botafogo teve uma polêmica no ano passado, no primeiro turno. Mas ainda assim, eu acho que é um saldo legal. Tem boas peças aí como Moledo, como o próprio René, até o goleiro Kehler. Acho que podem se destacar mesmo sem saldo, beleza? Para finalizar, o Fortaleza, quem pega o América, é um confronto assim para mim de pouquíssimos gols, no máximo 1-1. Acho que são times que têm ultimamente se prevalecendo de boas defesas, né? O América não toma muito gol, a gente pode ver isso contra o Fluminense, que soube se segurar e sair nos contra-ataques. E o Fortaleza é a mesma coisa, jogando dentro ou fora de casa, mantém-se um padrão defensivo bom. Então, acho que pode se sobressair mesmo o América
fazendo gols, né? Você vai ver que o Fortaleza, o América não cedeu nenhum saldo de gol e o Fortaleza conquistou 2 saldos recentemente, mas ainda assim dá pra ver, né, que na sequência aqui tá bem ruim. Beleza, mas vamos lá, continuando as dicas aqui. Para técnico, eu acho que não tem muito segredo. O Abel Ferreira vai ser muito escalado. E se o Palmeiras segurar um saldo, fazer um 2-0, nem que seja um jogo de pouco gol, 1-0, 2-0, acredito que ele vai pontuar muito bem. Isso, assim, é difícil da gente cravar, né, por ser clássico, mas é a melhor opção. Mesmo que quando a gente olha aqui os cedidos para técnico, a gente vê que o Palmeiras não tem um match tão agradável, né? Mas é o time que de longe é o time que mais conquista, né? Tanto com todos os mandos quanto jogando em casa, né? O problema é que o São Paulo é um time que dificulta esses pontos. Por isso que eu trouxe 2 opções. A gente tem o Mano Menezes jogando fora. O Botafogo é um dos times que mais cede, dá pra gente ver isso aqui, por mais que nos últimos jogos defensivamente está muito bem, só que o Cuesta não joga e o Cuesta é um pilar defensivo do Botafogo. Acho que provavelmente vai dificultar bastante ali o setor defensivo com o Canu ou quem quer que entre ali que não tem uma boa sinergia. Então acho que o Mano pode ser uma surpresa. E o Filipão, só que o Filipão também é um clássico, só que assim, comparado com os cedidos do clássico entre Palmeiras e São Paulo e o Atletiba, é muito maior, né, o que o Coritiba cede. Então eu ficaria com essas 3 opções. Se você quiser modificar, você pode ir no Filipão, no Mano Menezes, que vai estar diferenciando bem também. Cara, no gol, gosto do goleiro Kehler. O Botafogo jogando em casa é um time que chuta muito, tá? Chuta muito. Se você pegar aqui, ó, de acordo com o mando, ó, a gente vai ver que o Botafogo em casa, por mais que nos últimos 2 confrontos não cedeu, quando a gente pega os outros aqui, os últimos 3 depois, 5 defesas em cada jogo. Para o Santos foi 4, mas para o Atlético Goianiense foi 5 também. Então pode manter-se um bom padrão. E o Kehler vem de certa forma regular, tá? O Kehler vem mantendo boas pontuações. Se a gente pegar por mando, que aí a gente vai ver certinho as pontuações do Kehler, ó, é o melhor goleiro. É o melhor goleiro. A pior pontuação dele foi esse 1. E ainda assim tomando um gol, né? Mas o Atlético Goianiense não é um time que cede muita defesa. Mas ainda assim, ó, 10, 7, 10, 4. Mesmo sofrendo gols. Gosto do Kehler pra rodada, beleza? O Tadeu, cara, o Tadeu joga em casa, pega o Corinthians reserva. Assim, eu não tenho um bom pressentimento desse jogo. Acho que o Corinthians vai jogar de certa forma meio misto, tá? Não acho que vai ser tão reserva assim como foi nesse último fim de semana. E isso para saldo de gol complica. Mas ainda assim, o Corinthians ultimamente e de acordo com o mando vem cedendo boas defesas, né? Você pode ver que aqui cedeu 4, aqui cedeu 6. Mas também precisa muito do saldo, né? Teve esse jogo contra o São Paulo aqui que foi mais para defesa. Os outros são atrelados ao saldo de gol. O Everton, cara, o SG vai ser mais escalado, né? Mas assim, o São Paulo, volto a dizer, para a defesa não é um time que cede muito, tá? Então a gente vai permanecer nesse mesmo quesito. Ó. Você pode ver que é um time que vem fazendo gols fora de casa. E quando não faz gol, beleza, mitou aqui o João Paulo com 6 defesas. Então assim, você tem que torcer para ser um desempenho nesse nível, tá? Mas ainda assim é complicado de confiar no Everton. A gente sabe que pelo Palmeiras ter bastante a posse de bola, ele não é tanto trabalhado, né? Não sofre tanto o Palmeiras. Beleza? O Fernando Miguel. Cara, o Fernando Miguel tem um match legal, me agrada. Tá, o América é um time que cede defesa, ó. Você pode ver que nos últimos jogos em casa é no mínimo 3. E o Fernando Miguel é o goleiro que mais conquista fora. Você pode ver que é exatamente isso, é no mínimo 3, né? Então, assim, se você quiser garantir ponto, eu diria que ele é a melhor opção. Depois, já no pote ouro, eu coloco o Bento. Cara, o Bento pega o Curitiba e é um time que cede muito fora de casa. Você pode ver porque é um time que não deixa de ser ofensivo, né? Tanto é que pode uma hora ou outra fazer esse tipo de pontuação aqui. Mas é um dos saldos favoráveis para a rodada. E o Bento em casa tem uma boa média, né? Você pode ver. Só que assim, não passa essa segurança da regularidade, né? Então ele pode te entregar um 7, um 8, pode, mas pode também te entregar um 0, um 1. Beleza? E para mim, uma das... de certa forma é aposta, mas eu acho que tem um bom potencial para a rodada. É o goleiro do Ceará. Ele pega o Cuiabá. E o Cuiabá recentemente vem cedendo defesas, né? Como a gente pode ver aqui, 3 defesas, 8 defesas. Aqui a gente vai pegar 3 defesas. E o Ceará em casa não vem tão bem. Por quê? Porque toma gol, né? Quando não toma gol, você vai ver que tem aqui o saldo de gol bonitinho e tal. Mas eu acho que é um jogo que o Ceará precisa
né, virar essa chave para se recuperar no campeonato. Então eu acho que uma boa aposta para um saldo de gol diferenciado, que provavelmente ninguém vai ter das suas ligas e que é um saldo de gol bem provável para a rodada, é o do Ceará. Você pode estar colocando o goleiro João Ricardo, beleza? Zagueiros. Rapaziada, zagueiros, vocês podem ver que tem figurinhas repetidas aqui. Eu sempre vou estar falando, por exemplo, do Rodrigo Moledo, do Adrielson. Você vê, é um confronto que eles são jogadores que se enfrentam, né? Mas assim, o Adrielson é bom na regularidade e o Moledo também. Se a gente pegar aqui os cedidos para zagueiros, está bem complicado, né? Você vai ver que aqui, ó, beleza, cede uma certa quantia para o zagueiro. Então o Adrielson tem um potencial. Quando a gente vira para o visitante também, então acredito que seja um jogo que os zagueiros vão pontuar bem, esse Botafogo Internacional. Segue aqui o Pedro Henrique do CAP. Poderia colocar o Thiago Heleno, mas entre Pedro Henrique e Thiago Heleno, assim, o Pedro Henrique é infinitamente melhor, né? Pode ser que o Thiago Heleno vá lá e faça um gol, mas eu prefiro o Pedro Henrique, até porque ele vem melhorando a bola aérea, né? E é bom no desarme também. E nos últimos 2 jogos o Curitiba tomou gol de cabeça. Um gol do Gomes, um gol do Vitor Cuesta. Aquela bola alçada que costuma ir mais ou menos no meio da área ali ou no primeiro pau. O Cuesta foi no primeiro pau, o Gomes foi no meio da pequena área. Então assim, tem tudo pro Pedro Henrique pontuar bem. Até com desarme, talvez até com gol e ainda talvez com saldo, tá? Então acho que o Pedro Henrique é uma excelente para a rodada. Seguidos dos zagueiros do Palmeiras, né? É difícil a gente não falar. Só que, volto a dizer, o São Paulo é um time que cede pouco, né? Tanto é que assim, volto a dizer, é uma rodada, não falei ainda, né? Mas é uma rodada que dá pra você diferenciar legal, tá? Legal mesmo. Ó, olha como cede pouco, muito atrelado ao saldo, né? Isso conta a favor. O lance tem sempre uma finalização. Ó, tem sempre uma finalização para o zagueiro, ó, uma para fora. Aqui você vai ver que tem uma defendida. Aqui você vai ver que tem uma defendida. Então assim, é um potencial de um Gomes e um Murilo fazer gol. Se você quiser diferenciar, saiba o risco que você está tomando. Até porque o estilo de jogo do Palmeiras, que o Palmeiras mais usa, é essa bola alçada na área, né? Para os zagueiros cabecearem. Então assim, sabe o que você esteja fazendo nas suas ligas. Provavelmente essa dupla de zaga vai ser a mais escalada. Acho que o Pedro Henrique é um excelente diferencial, tá? E aí corre por fora jogadores de regularidade aqui como o Adrielson e o Moledo. Cara, para lateral, eu gosto de colocar apostas. Vocês vão ver que aqui tem muito parecida a situação. É um jogo que se enfrentam Ayrton Lucas e Guga, inclusive na mesma posição ali do campo. Mas eu acredito que eles têm bom potencial, tanto Ayrton Lucas quanto o Guga. Quando a gente olha aqui para a lateral esquerdo, a gente vai ver que o Flamengo não pega um Galo que cede tanto, muito porque depende do Ademir jogando ali, e o Ademir não está provável. E para o lateral direito, ó, olha como tem um match já bem melhor, o Guga, né? O Flamengo tem uma certa regularidade mesmo fazendo gols, ó, 3 desarmes, 6 desarmes. Aqui não cedeu nada, mas aqui já vai para 5 desarmes de novo, 5 desarmes de novo. Então assim, o Everton Cebolinha é um cara que cede muito desarme, né? Então acho que o Guga tem um bom potencial para regularidade de desarmes aí. Saldo de gol pode acontecer, é muito difícil, né? Jogo no Maracanã, mas pode acontecer sim, beleza? Vamos lá, Luan Cândido, muito pela sua ofensividade, né? A gente vai ver que o Santos cede de certa forma desarmes. Então isso é muito interessante, por quê? Porque joga naquela posição o Ângelo. O Ângelo é um cara que parte muito pro 1-1, né? Pro X1. Então assim, o Luan Cândido pode desarmar, sem contar que ele é o batedor de algumas faltas e possível batedor de pênalti. E também é forte na bola aérea, né? Um quesito que o Santos ali deixa a desejar também de certa forma. Então ele tem um potencial aqui é muito abrangente. Assim como o Capixaba, que vem sendo aí um dos laterais mais regulares do Cartola. É um cara muito bom mesmo. Para desarme, finaliza, chuta as faltas, né? Cruza bem as bolas na área. Então acho que o Juninho Capixaba vem sendo aí uma certa unanimidade nas laterais. Por fim, a gente tem as laterais do Palmeiras, né? Eu gosto mais dessa rodada, né? Vocês veem que eu sempre falo isso. Eu gosto mais do Mike e do Marcos Rocha. Eles vão bater de frente com o Patrick, que é um jogador que tem muita perca de posse de bola. Então acho que mesmo se perderem o saldo, tanto o Mike quanto o Marcos Rocha deve ter na média dos 3 desarmes esse jogo. O Piquerez, a gente sabe que ele é mais ofensivo, né? Não tanto quanto o Mike, mas ele é ofensivo. Pode finalizar uma bola ou outra, né? Mas não tem um confronto tão bom ali para desarmar. Então, na ordem, para mim ficaria Mike, Marcos Rocha e Piquerez, beleza? Vou até arrumar isso aqui com vocês, para já deixar bonitinho aqui. Então, seguindo.
esse é o setor defensivo, rapaziada, tá? O que eu quero falar antes de continuar para as dicas dos meias e dos atacantes? Presta atenção no que a sua liga te oferece e na sua pontuação. Por quê? Quando a gente olha os mais escalados, a gente vai ver que o Palmeiras está em predominância aqui. Então, se você está precisando tirar pontos, né, no máximo ali a 80 pontos, eu diria, fecha o Palmeiras. Porque por mais que estejam os mais escalados aqui, não vai ter todo mundo assim fechado com o Palmeiras, tá? Provavelmente por ser clássico, inclusive por ter torcedores do São Paulo nas suas ligas, esses caras não vão escalar fechado o Palmeiras, né? Pode escalar o Gustavo Gomes se não forem clubistas, mas ainda assim é um bom diferencial essa rodada você fechar o Palmeiras e se arriscar. Como se você tiver muito mais de pontos, né? Muito mais que 80, 100, cara, aposta no CAP, aposta no Ceará, tá? Para mim são dois saldos aí que correm por fora que valem muito a pena, tá? Vamos seguindo aqui então para os meias. Gosto do Johnny, tá? Quando a gente olha aqui o escalado, a gente vai ver que para volante tem uma regularidade bacana o Botafogo, tá? O Botafogo cede ali. O próprio Zé Rafael foi expulso, cara, e assim teve finalização, bola na trave, 4 desarmes, né? Então eu gosto sim. Aqui não cedeu tanto, mas aqui já contra o Flamengo a gente vai ver que tem 3 desarmes o Diego, 2 desarmes o Vidal, né? Então é um time que tem um certo misto, mas o Johnny vai jogar nessa posição bem de primeiro volante, né? Como a gente pode ver aqui. Então vai bater de frente com o Eduardo. Se cair um pouquinho para mais direita, que é do perfil dele, bate de frente com o Jefinho, que aí sim é um baita jogador que perde muita bola, tá? Gosto do Johnny. Seguindo, o Lucas Sacha, tá? A gente, como eu brinquei, né? É um cara que, quando tá no nosso time, ele não vai bem. Mas se a gente deixar ele de fora, pode esperar uns 8 desarmes dele, cara. É incrível. Ele vai bater de frente ali com o Felipe Azevedo e com o Mateuzinho, que tem muita perca de posse de bola, até o Alê também. Então vale a pena demais o Lucas Sacha. Acredito que essa rodada sim ele tem uma boa regularidade de desarmes também. O Lima, cara, o Lima pega o Cuiabá e se tudo confirmar que pelos prováveis ele joga pelaquela posição que eu sempre falo, né, que é esse lado aqui, ó, do Cuiabá, que é bem frágil, né? Então pode pontuar muito bem o Lima. O problema é que ele vem bem ruim regularmente, né? E a gente sabe que o Lima tinha esse perfil de ser regular, perdeu. Então, olho no Lima, é uma aposta, né? Indico ele no lugar do Vina. O Vina está muito contestado no Ceará. Assim, não me passa confiança nenhuma. Parece que ele pode ser expulso a qualquer momento, tá? Se fosse para escalar jogadores do Ceará ofensivo, no meio eu colocaria o Lima e no ataque o Speed Mendoza, que vocês vão ver mais para frente aí, eu falando dele. O Bruno Silva, cara, o Bruno Silva é um volante, né? Que assim, ninguém vai escalar, do Avaí. Só que pega esse time do Fluminense que vem sendo uma mãe, tanto para sofrer gol, quanto para pontuação de média básica, para tudo, cara. E qual que é o potencial dele de desarme? Aqui, ó. Ele vai jogar nessa posição do lado direito, né, marcando as subidas de quem? Do Matheus Martins e do Caio Paulista, que são dois atacantes que partem pro drible, né? Então assim, só para refrescar a memória, no primeiro turno esse jogo foi 2-0 o Fluminense, só que o Bruno Silva fez 7 desarmes, tá? Então eu acho que não vai mudar essa regularidade dele aí enfrentando esses jogadores, porque permanecem os mesmo nível ali de perca de posse de bola, tanto do Matheus Martins quanto do Caio Paulista, beleza? E o Ares às vezes cai por ali também, então aumenta ainda mais esse possível vários desarmes que ele pode fazer. Cara, o Zé Rafael a gente sabe que ele é um jogador de certa forma regular, né? Ele cai aqui pela esquerda, né? Que no caso seria onde está o Alisson, né? Onde o Nestor cai um pouco também, o Luciano. Só que ele vem pisando muito na área, cara. Ele vem sendo um jogador muito ofensivo nesse time do Palmeiras. Ele não faz uma função como um Gabriel Menino, como um Atuesta. Ele cai muito aqui, ó. E aí quando tem espaço finaliza, quando vai cruzar a bola na área de algum dos lados ele entra na área. Ele é um baita diferencial para a rodada. O time do São Paulo tem de certa forma uma regularidade ali para volante, ó. Que a gente for ver aqui é pouco, mas no geral, pegar nos últimos jogos, você vai ver que aqui, ó, tem alguns desarmes, finalizações, assistências, né? Ó, o Fausto Vera jogando numa posição mais ou menos, né, parecida. O Fausto Vera um pouquinho mais para a direita, pontuou muito bem com 6 desarmes. Então, olho nisso. Para meia, você vai ver que também cede consideravelmente. Então, o Zé Rafael pode ser de certa forma também considerável como meia, tá? Ó, o Lima, né, pontuando bem. Esse cara Carabajal que também pontua bem.
Mas enfim, o Zé Rafael é uma boa escolha também. O Zaratio. Cara, o Zaratio dispensa comentários, a gente sabe que ele é regular, o problema é que vem ali de uma lesão, a gente não está sabendo o nível dele, mas no último jogo ele foi bem. Né? No caso aqui ele é visto como um volante, ó, vamos ver para volante. Não, cede regularmente. Ele foi lá e fez seus 4 pontos, né? Cadê ele aqui? Em todos os mandos, perdão. Ele foi lá e fez 4,70 como finalização, 2 desarmes. Então eu acredito que a regularidade dele ele possa manter essa rodada. Mas para mim, no meio campo eu estou bem certo que não foge desses 4 jogadores, tá? E aqui vocês vão ver que tem 2 que são bem diferentes, que pouca gente vai ter nas suas ligas. Cara, gosto do Terans muito, tá? Ele pega o time que simplesmente mais cede pro meio, tá? Ó, é o time que mais cede disparado. É assistência. Esse aqui, ó, é assistência quase todo jogo pro meia, cara. É incrível. Gol, muita finalização. Ó, olha isso aqui, assistência de novo. Então, assim, o Terans é quase que uma unanimidade. Batedor de pênalti, batedor das faltas. Por mais que seja um clássico, até acho que isso possa até ser um fator que favoreça a pontuação dele. Aí a gente tem o Baralhas e o Rato. Cara, eles vão pegar o Juventude, né? E como eu disse, o Juventude é uma mãe, tá? Vocês vão ver que aqui, para meia, cede de forma regular, né? Só que, de acordo com todos os mandos, isso sem considerar aquele jogo que não valeu pro Cartola do Corinthians com o Juventude, cara, é muita coisa, muita finalização, muito desarme. Você pode ver que os meias ofensivos sempre estão participando, tá, de alguma ação ofensiva do time. Para volante, a gente vai ver que tem também uma regularidade, ó, principalmente de acordo com o mando, ó. O José Wellison finalizando, desarmando, o Bruno Silva fazendo assistência, jogadores que tendem a pisar mais na área. Então, assim, se você quiser um cara para buscar uma mitada, eu colocaria o Wellington Rato. Acho que ele tem um potencial absurdo. E aí você fecha seu meio com o Scarpa, tá? Vamos deixar claro que o Scarpa é unanimidade, batedor do pênalti, das bolas paradas. Eu não mexeria no Scarpa, principalmente porque você vai ter zagueiros do Palmeiras. Então, para você buscar aquele gol de 13 pontos, não tem porque você colocar outro meia, se não ser o Scarpa como unânime. E aí os outros dois você pensa. Para mim, Terans, ele tem um pezinho dentro do unânime, né? Dá para você diferenciar dele, mas você corre um risco gigantesco. E aí a terceira opção cabe vários. Você pode ir nos regulares, como o Bruno Silva, como o Zé Rafael, como o Lucas Sacha, né? Como o próprio Baralhas, tá? O Baralhas é um cara muito desvalorizado, talvez pelo nome, é esquisito, mas ele é um bom jogador, um cara que pisa bastante, assim, multifunção. Ele desarma muito bem, finaliza, né? Chega para finalizar, é um meia bem versátil, acho que cabe no seu time, né? E vocês vão ver que no meu time ousado para rodada tem a presença do Baralhas também, beleza? Os atacantes, rapaziada, como eu disse, é o título, né, vai estar no título desse vídeo. Acho que é uma rodada muito boa para diferenciar, tá? De verdade mesmo. Então vocês vão ver que tem jogadores aqui que, vai estar em poucos times das suas ligas, mas que valem muito a pena. Primeiro o Depena vem muito regular, rapaziada, muito regular mesmo. Ele é um cara muito desvalorizado. Inclusive eu falei dele na última rodada como o melhor atacante do Inter, né? Se você tivesse assistido aí, você poderia ter pegado essa dica que foi forte, né? Eu falei dele. Cara, pega um Botafogo que de certa forma cede, tá? Cede alguns pontinhos. Ele é o cara da bola parada, tá? Olha o Dudu jogando pela esquerda, uma posição bem parecida que a dele, tá? Olha esse Manga com desarmes e finalizações, né? Por quê? Porque o time do Botafogo é um time que cede de desarme, tá? Cede bastante desarme. Então, ó, tá vendo? Tem sempre uma regularidadezinha. Se fazer gol, cara, vai pontuar bem demais, tá? Quando a gente abre todos os mandos, ó, vocês vão ver que, cara, é incrível. O Carlos Epina, ó, ele desarma, ele chuta, tá? Ele tem uma regularidade bacana, tá? Ó, ele vem de 2 pontuações absurdas e com uma regularidade de pelo menos desarmes, pelo menos 3, 4 desarmes. Olha, 4 desarmes de novo, né? Se a gente voltar aqui, ó, aqui ele não foi tão bem, mas nos últimos 3 jogos ele garantiu 4 desarmes nos 3. Isso já quer dizer que é um atacante que, mediante não finalizar, não dar assistência, não fazer gol, ele vai te entregar 4 pontos, sem contar as faltas que ele pode sofrer. Então, né, é um cara assim muito regular. Pode pontuar muito bem, porque o Botafogo é um time que, se quiser atacar com tudo o Inter, vai sofrer, tá?
Cara, eu coloquei o Merentiel aqui, mas poderia ser o Dudu também. O centroavante, na verdade, que for jogar contra o São Paulo, acho que tem um bom potencial. Acredito que essa equipe de São Paulo pode sofrer com a pressão, inclusive foi o que eu comentei no começo do vídeo. Acho que pode sim ser uma boa Merentiel, beleza? Só que ele é um cara que assim não tem regularidade, é uma aposta, tá? O Marinho, cara, o Marinho, se for confirmado que o Vidal não jogue, porque provavelmente ele vai ser titular no jogo da volta da final, cara, vai ser o batedor de pênalti, vai pegar um Galo ali que defensivamente é muito frágil, e quando esse cara aqui tá em campo, ó, quando esse cara aqui tá em campo, pra mim é sinônimo de ter pênalti, sinônimo de ter falta. Então o Marinho é mais uma vez um diferencial absurdo. Na verdade, já nem acho que é tão diferencial, eu acho que ele vai ser bem escalado essa rodada, tá? O Hulk é dúvida por enquanto, mas eu acredito que ele joga esse confronto de verdade. Acho que o Hulk foi preservado para pegar o Flamengo, tá? E assim, ainda acho ele até melhor do que o Marinho, porque olhando defensivamente, né, é o time B do Flamengo, então gosto sim do Hulk, tá? Olhando para a estatística, não tem tanto a favor, tá? Mas é o Hulk, dispensa comentários. Cara, olha onde está o Cano. Olha onde eu coloquei o Cano, o capitão mais escalado da rodada, o jogador talvez mais escalado. Vamos ver aqui. Sim, o jogador mais escalado da rodada, pra mim, tá nessa posição, tá? Tem no mínimo 6, 7 atacantes melhores que ele. Por quê? O Fluminense vive uma péssima fase. Só que pega um Avaí ruim, defensivamente falando, óbvio, né? Só que, cara, eu não acho que vale a pena essa rodada você ir tão unânime. Então, se você quiser diferenciar, a minha dica que eu dou é: tô próximo aos líderes, ou sou um dos líderes, eu troco só o capitão. Eu deixo o Cano no time, como uma certa forma prevenir, se ele vai bem, né? E mudo o capitão. Agora, se eu tô longe, cara, deixa o Cano de fora do seu time. Sem medo, tá? Sem medo. Porque agora todos os atacantes que eu vou falar daqui em diante são excelentes pra rodada, tá? E eu vou estar explicando por quê. Por incrível que pareça, são 7 atacantes que batem pênalti. Mas vou estar explicando. Vamos lá, o Tiquinho. Cara, o Inter depende muito da postura que o Inter chegar nesse confronto. Mas é um time que cede sim. Principalmente para jogadores na posição do Tiquinho, centroavantes. Ó o Churinho fazendo 12 pontos. Olha o Yuri Alberto fazendo 10, pegando o rebote, né? Olha o Robson aqui pontuando 11, né? Então assim, e é um cara que vem muito regular. O gráfico do Tiquinho é incrível no Cartola, né? Então acho que vale demais. O Marcos Leonardo, cara, mais uma vez esse cara pintando nas minhas dicas. Por quê? Porque simplesmente o time que mais cede nos últimos 5 jogos, o time que mais cedeu nos últimos 5 jogos é Minto. O time que mais cedeu é o Fluminense. O segundo time que mais cedeu é o Bragantino, tá? Olha essa pontuação do Aleph Manga. Olha o Daverson. Cara, o Daverson, tá? O Daverson fez essa pontuação. Olha o Pedro. Olha o Gabigol, tá? Olha os caras, como eu falei, regulares, ó, mesmo fazendo, né, num jogo de 0 a 0, tá? Olha o Pedro Raul fazendo gol. Por quê? Porque o Bragantino vem sofrendo numa determinada função de campo. Qual é? Do centroavante. O jogador que está ali no miolo da área, querendo aquela bola cruzada, precisando daquela bola em profundidade, só para, sabe, colocar para dentro do gol. Acho que o Marcos Leonardo tem um potencial essa rodada, rapaziada. Absurdo. É o batedor de pênalti da equipe do Santos. No primeiro turno fez um gol e uma assistência. Então, olho no Marcos Leonardo, baita jogador para a rodada, tá? Não, minto, acho que foram 2 assistências. Acho que foram 2 gols do Batistão e 2 assistências do Marcos Leonardo. Ele era meu capitão. Então, olho nele, gosto demais. Cara, o Pedro Raul, assim, o Corinthians não tem um cedido tão bom, tá? Só que a gente tem que levar em consideração o time que o Corinthians vai levar a campo. Qual que é o problema? A gente não sabe. Pode ser um Corinthians misto e não um Corinthians reserva. Então o Pedro Raul cabe. Por quê? Porque ele é o cara que o Corinthians sofre de certa forma na bola aérea e ele é bom no cabeceio, bom no posicionamento, bate os pênaltis, se apresenta muito bem, sofre as faltas, né? Então vai pegar um Corinthians que vai deixar suas brechas, né? Como foi, por exemplo, o Juventude Corinthians, um 2-2. Pode ser muito bem esse resultado contra o Goiás, tá? Dependendo do time que for a campo. Então gosto do Pedro Raul sim, beleza? Cara, o Mendoza, meu, que potencial também tem o Mendoza. Só que assim, não vem conquistando, né? Só que o Cuiabá cede muito, cara, principalmente por causa do mando, né? Ó, Arthur, Eric Popó,
Aqui, olha o Roger Guedes caindo por aquele lado, olha o Roberto, os dois atacantes pontuando bem. Olha o Coelho jogando na função muito parecida que é do Mendoza, né? Olha o Pedro Henrique dando assistência por aquele lado, olha aí o alemão fazendo gol. Então, o Mendoza, né? Não sei se ele é o batedor de pênalti ainda, pode ser que seja o Vina, pode ser que seja o Jô. Acho que o Jô não é porque ele errou o último, mas assim, cabe demais o Mendoza no seu time, tanto é que ele tá nos mais escalados, tá? Só que ele não vem regular, beleza? Ele pontua às vezes fazendo 10, 11 e na outra é 2, na outra é 3, né? O Mendoza lá que a gente conheceu no primeiro turno tá meio apagado. Continuando, o Churin, cara, o Churin é um jogador que ninguém vai escalar, ninguém. E pega, né, um Juventude que, olha, de verdade, é muito mal defensivamente, cara. Deixa demais o centroavante finalizar, se posicionar. Ó, tem gol do Bissoli, tem uma pontuação alta de quem? Logo do Thiago Galhardo, que joga numa função parecida, né? Olha aqui, cadê o Tiquinho? O Tiquinho fez gol esse jogo. Ou ele não estreou ainda esse jogo. Mas enfim, olha as pontuações dos atacantes, cara, pegando o Juventude. É algo absurdo, tá? Olha o Pedrinho, né? E quando a gente olha pro mando em si, sem ser o mando nos últimos jogos, aumenta mais ainda, cara. Porque os atacantes vão lá e fazem gols, tem muito espaço. O Juventude meio que não tá muito aí pra pontuar, né? Pra fazer um jogo bonito e tal. Se falei errado, ele tá aí pra tentar arrancar ponto, né? Pra tentar entrar na briga pra não cair, mesmo estando numa situação complicadíssima. E o Churin, cara, é um cara que vem regular, tá? Se a gente pegar nos últimos jogos aqui do Goianiense, ó, o Churin aqui ele foi fazer 2 pontos, aqui ele foi fazer 11 com gol, aqui ele garantiu 2 de novo, mesmo com cartão amarelo. Aqui ele foi mal, beleza, aqui ele foi mal, teve um jogo que foi mal. E aqui ele garantiu 12 pontos de novo, tá? Então, olho no Churin é uma aposta foda pra rodada. E por fim, o melhor atacante da rodada, não, você não está ficando maluco. Eu tô colocando o Bissoli, cara. Por quê? Olha, o time do Fluminense defensivamente vem péssimo. Assim, eu diria que é um dos piores do campeonato. Defensivamente, tá? Perde para times que estão na zona de rebaixamento. Por quê? Porque é um time que não deixa ficar com a posse de bola, né? O outro time, ele quer a bola para ele. O Fluminense joga com muita posse de bola e nisso perde muito, porque assim, tem jogadores de péssima qualidade, né? E aí cede contra-ataque, cede espaço, cede finalização. E a gente está falando de um Bissoli, cara, que está buscando talvez até uma artilharia do campeonato. Claro, com muitos gols de pênalti, mas ainda assim cabe demais essa rodada. Para mim, a melhor aposta é o Bissoli. Até porque o Fluminense também vem cometendo pênaltis, né? Também vem cometendo pênaltis. E volto a dizer, quando a gente entra nos prováveis e vê que na lateral esquerda vai jogar o Caio Paulista, tá? E na zaga é dúvida entre David Braz, cara, que pode ir a campo. Olha, de verdade, o Bissoli é uma baita. O problema é o time que ele joga. Mas assim, de qualquer forma, cara, o Bissoli é incrível. E a gente sabe que tem um Potker aqui. O Potker é o maior cavador de pênalti da história, né? Pra esse cara puxar aqui e sofrer um pênalti do Manuel da vida, escutem isso, vai acontecer um pênalti no Manuel no Potker. Tô brincando, mas né, vai que né. E aí quem bate é o Bissoli. Se ele tiver no seu time, cara, você imita sozinho, tá? Por quê? Porque a minha dica é: coloque o Bissoli no lugar do Cano. E aí você vai estar diferenciando da maioria. E numa dessa, meu amigão, você pode botar ele até de capitão, que ele faz uns 2 gols, te garante uns 15 pontos. Um Cano pode zicar, pode fazer no máximo um gol, e aí você tira aí 15, 20 pontos nessa brincadeira, tá? Então, por fim, espero ter te ajudado com as minhas dicas, né? A gente sempre dá essa passadinha aqui no Jogar 10 para ver os times que vem sofrendo muito gol, né? Como o Cuiabá vem sofrendo, Fluminense, Goianiense. Quando a gente olha para visitante, assim, o Juventude é algo fora da curva. Por isso que eu falei do Churin, né? Ó, o Bragantino, por isso que eu falei do Marcos Leonardo, né? Para assistência, olha como vem tomando assistência o Curitiba. Então você vê que são muitas vezes bola parada, né? Ou bola ou contra-ataque, assim, não é uma jogada trabalhada. O Curitiba cede espaço, né? Para ter sempre assistência. Beleza? Vamos fechar assim. Eu vou estar mostrando, como eu disse, os dois times, tá? Esse por enquanto é o time mais de regularidade, como eu falei. Tive que colocar o Cano
O Mendonça que está aqui porque tem um potencial para mim gigante. E coloquei, em vez de ser a faixa no Cano, no Pedro Raul, que vai pegar esse Corinthians aí. Vamos esperar as notícias, né? Claro. Quanto mais esse Corinthians se provar ser misto para esse confronto, menos eu vou postar no Goiás. Talvez até o Pedro Raul saia do meu time. No meio foi como eu falei, coloquei o Rato, o Terans e o Scarpa. O Baralhas está no banco, seria uma excelente para a rodada também. Na zaga, coloquei gols mais escalados. Tá certo, essa escalação não tem por que fugir dos mais escalados. Os caras estão pensando bem. O problema é o São Paulo não cede. Então, se por um acaso o São Paulo fazer gol, saiba que essas pontuações dos jogadores do Palmeiras vão depender muito de participação com assistência ou gol, tá? Eles não vão desarmar muito, beleza? No gol tô colocando por enquanto o Bento, é uma incógnita. Acho que para goleiro vale assim até mais goleiros do que estão aqui. Tô com um feeling legal nesse cara do Ceará, talvez eu coloque ele, beleza? Por enquanto esse é o nosso time. Tá? O time principal. E aí aqui eu montei um time alternativo, como eu falei, para quem precisa buscar pontos, que está 100, 80, 100, 120 de diferença. É um time que eu não estou indo com lateral, até porque o Capixaba não tem um cedido interessante, nem os jogadores do Palmeiras, mas não estou deixando de ter alguns saldos. Acho que é interessante você ter o Gomes e o Murilo, até porque o São Paulo sofre na bola aérea e eu vou ter o Scarpa, então você está fazendo aquela dobradinha para buscar uma assistência e um gol de 13 pontos. Né? O técnico poderia até mudar, tá? Mas deixei por enquanto o Abel. E aí no gol, tô colocando o João Ricardo, pegando esse saldo do Ceará. O Pedro Henrique, pegando aquele saldo do Cap. Acho que tem jogadores ali do Curitiba que cede desarmes, então acho que ele pode muito bem. Como eu disse, pode pegar saldo de gol, o Pedro Henrique pode desarmar e pode fazer gol. Então o cara tem um potencial absurdo, tá? É uma linha defensiva bem forte. Você tem que torcer aqui no caso para os laterais não irem bem. Para um Capixaba zicar, para os caras do Palmeiras também não participarem de gol, né? É uma formação ousada, mas por enquanto esse é meu time usado, que eu vou estar postando também lá no meu canal, beleza? No meio campo eu coloquei o Baralhas pela sua regularidade, porque ele vem pisando muito ali no meio de campo, podendo finalizar. Tô com um feeling legal no Baralhas essa rodada. No ataque, não tô indo de Mendonça, tô indo de Tiquinho Soares. Acho que o Inter pode ceder espaços e o Tiquinho é matador. Poderia estar colocando o Churinho aqui, colocando outro meia, tá? Mais ofensivo ainda. Mas tô buscando a regularidade do Baralhas e do Tiquinho. Pedro Raul tá no time, tem que estar por enquanto, como eu disse. Espero as notícias do Corinthians. Quanto mais misto, mais a chance do Pedro Raul sair do time. E tô colocando a faixa no Bissoli. Essa é a estratégia usada para a rodada 32. Se você estiver precisando, faça isso. Você não vai se arrepender. O Bissoli aí tem cara que pelo menos um guarda, enquanto aí tem muitos atacantes que são bem duvidosos para a rodada, como é o próprio caso do Cano, o capitão mais escalado. Beleza? Galera, espero que você tenha gostado das minhas dicas. Espero ter te ajudado. Siga aqui no Instagram Dicas do Arthurzeira, lá onde eu posto os feelings para rodada, o rendimento dos nossos times, os times atualizados no decorrer aí do fechamento do mercado. Espero que você tenha gostado. Valeu, tá? Uma boa rodada aí para você. Tamo junto.